Olá, seja você muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio da Fórmula Podcast. Hoje o dia está bem incrível, várias atrações, várias autoridades aqui em vários segmentos. E no final aqui hoje, o último episódio, não é o menos importante, né? É um episódio muito importante, onde eu trouxe um parceiro aí, o Elton Matos. Tudo bem, Elton? Seja Valeu, bem-vindo. valeu, obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. Foi uma experiência ótima da última vez que eu estive aqui com a Maureen, lá no Papo Condominial, e muito obrigado por me convidar novamente. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Lembrando que o programa A Fórmula Podcast é veiculado na Rede Sul de televisão, canal 55 UHF e 11 da NET, em todas as nossas plataformas digitais. E também cabe ressaltar aí que a Fórmula é uma agência multicomunicação, a patrocinadora desse programa, e é ela que cede, é ela que produz diversos podcasts que a gente tem aqui no Sul. E se você quer tirar esse seu projeto do papel, tem um podcast e você tem essa vontade de gerar esses resultados, esses views, né, falar de uma forma mais próxima com o seu nicho, venha conhecer os nossos estúdios aqui. Vou fazer uma introdução aqui do nosso convidado, né, que é o Elton Matos. Ele é CEO da Airlocker, vai falar um pouco dessa startup, dessa empresa que ele está na função dela hoje, administrando, enfim. Ele é formado em administração pela URGS, é empreendedor desde os 16 anos e apaixonado por inovação. Com muita garra e criatividade, ajudou a criar soluções para e-commerce, last mile, franquias, pequenos negócios locais e conveniência. E ele tem o propósito de dar uma chance para pequenos negócios locais prosperarem nesse mundo altamente dinâmico e competitivo. Que bacana do briefing aqui que a Cris mandou. Que Até legal, um agradecer abraço a pra Cris. Cris. Valeu, obrigado. Muito legal. Cara, desde os 16 anos tu empreende? Como é assim? Na realidade, quando você tem essa idade, né, não vamos entender que empreender com 16 anos é você já ser dono de uma empresa, aquela coisa mais formal. Mas você já adentra em atividades que são correlacionadas ao empreendedorismo. Então, por exemplo, com 16 anos, eu já participei de obras e construções de lojas, onde eu tive a oportunidade de fazer orçamentos, ver execução, ou seja, todas essas atividades que são, vamos lá dizer, inerentes, né? São coladas no empreendedorismo. Né? O que a gente mais faz como empreendedor é isso. Olhar uma ideia, fazer um orçamento sobre ela, executar. Então, a partir dos 16 anos, quando a gente se mudou aqui para o Rio Grande do Sul, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era abrir uma loja, e eu participei de toda a obra, de todo o investimento, o aporte, o acompanhamento, o Uau. tempo. Então você, com isso, você acaba aprendendo muita coisa, né? Sim. E obra, quem já fez uma sabe muito bem, né? Você planeja um tempo e um orçamento, é o dobro, pode ter Com certeza certeza. disso. A gente vive num país onde é nos empurrado goela abaixo ser CLT, ser funcionário público, né? Uhum. No meus tempos de escola, e acho que até agora não se fala muito em empreendedorismo, né? As pessoas não. Às vezes é errado ser empreendedor no Uhum. Brasil e tal. E com base nesse pensamento, eu queria te perguntar: alguém da tua família empreende? Ou ninguém empreendeu, tu que resolveu sair, pensar fora da caixa? Na realidade, eu sou de uma família de empreendedores, né? Principalmente o meu pai, que sempre capitaneou vários projetos. Meu pai é uma pessoa admirável, ele realmente uma pessoa muito corajosa, empreendeu no Brasil, fora do Brasil, com muita dificuldade financeira, mas ele conseguiu prosperar, digamos assim, né? Ele realmente tem aquela história do cara que veio de baixo e subiu na vida. Essa é a história do meu pai, né? Então, assim, quando a gente. Com ele, foi um aprendizado muito grande. Foi onde eu, de fato, não, acredito que ganhei essa veia mais empreendedora, né? E quando você está muito próximo do empreendedorismo, aquilo acaba te cativando, né? Então você acaba sendo, digamos assim, absorvido dessa vida, que ela tem, obviamente, os seus pontos positivos e negativos, os seus altos e baixos, né? Eu brinco, a gente não tem o horário marcado de um CLT, tem que estar às 8 horas da manhã, mas também você não tem horário. Né? Não existe limite. A grande realidade do empreendedor é não haver limites. Você tem que trabalhar, a quantidade de horas que você tiver disponível para trabalhar, você tem que trabalhar.
Essa é a realidade. É muito intenso, é muito competitivo. Eu, por exemplo, trabalho de segunda a segunda. Sábado e domingo eu adoto um protocolo mais calmo, digamos assim, porque eu não preciso conversar com pessoas, né? Ou diminuo a quantidade de pessoas com quem eu converso. Eu aproveito sábado e domingo para fazer uma atividade mais reflexiva, de já começar a pensar. A minha semana não começa na segunda, ela começa no domingo. No domingo já começa a pensar como é que vai ser a segunda, já começa a ter reuniões. O time de tecnologia fica na Austrália, então segunda-feira, domingo às 18 horas eu já tenho reunião com eles. E assim a gente vai trabalhando, né? Ah, legal, perfeito. Eu gostei da colocação que tu falou, né? Sobre empreendedorismo. A gente vê muita gente que quer empreender, mas a pessoa não tem o perfil do empreendedor, Uhum. né? Às vezes o pessoal, inspirado na minha história, ou inspirado nessa revolução digital que a gente está causando aqui no Rio Grande do Sul, se inspira e me pergunta. E às vezes eu fico com pena de falar pra pessoa que, cara, eu acho que não é teu perfil, ou falar as partes que doem. Porque romantizar o negócio é complicado. O céu não é o limite, você não vai ter chefe, é o caramba, né, Otto? Uhum. Na verdade, você vai ter muitos chefes, você vai ter muitas horas mal dormidas, né? Aquele papo de 10 mil horas trabalhadas para ter sucesso não quer dizer nada, enfim. Demora, a gente tá São num os país. jargões, né? Demora pra gente conseguir ter o sucesso aqui, a gente quebra várias vezes. O Elton, ele fala, já quebrei algumas vezes, né? Então, você já quebrou mesmo? Como é que foi? Olha, eu já tive altos e baixos, vamos dizer assim. Já devi dinheiro e me recuperei. Né? Porque assim, a vida do empreendedor é de acertos e erros. Agora, os erros que você comete, Quanto chegou a dever? Pode não falar. centenas de milhares, com certeza. E Sei lá. junto administrando sentimento. Mas Como é que assim, foi? a luta é luta, né? Você sacode a poeira e vai pra cima. Na realidade, eu já fiz gestão, vamos chamar de gestão de dívida, né? Eu já fiz gestão de dívida própria, através de projetos que eu participei que acabaram não dando certo, que gerou dívidas, sei lá, de acima de 300 mil reais, que a gente teve que contornar essa situação. E também já fiz gestão de dívida de família, né? Porque eu sou oriundo de empresa familiar. Então a empresa familiar já teve problemas, eu como empreendedor já tive problemas, e a gente luta. Então a gente contorna, corre atrás, paga. Assim, o mais importante que você deve ter como empreendedor é relacionamento. É relacionamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu nunca devi dinheiro para ninguém na rua, sabe? Que eu não paguei. Então, tá uma dificuldade agora, vamos resolver, acerta tudo, entendeu? E se você quer dever dinheiro para alguém, deve para banco, porque o banco não tem rosto. Você vai lá, renegocia com ele, o banco não tem rosto nem sentimento. Agora, se você dever pro teu vizinho, pro teu pai, pro teu parente, você passa a encontrar essas pessoas e você tem Perfeito. uma carga emocional muito pior. Então, se você quer dever pra alguém, não tem problema, cara. A vida é assim mesmo. É de erros e acertos. Na Eu, realidade, a maior parte é erros, né? eu ia tocar nesse assunto, tá? Acho que para empreender, tu tem que ter muito forte contigo a questão da inteligência emocional. E inteligência emocional tem 5 pilares fundamentais, né? Que é autoconhecimento, gestão emocional, empatia, capacidade de se automotivar e sociabilidade. Pelo que o Elton falou em pouquinho tempo aqui, já pesquei 3 características da inteligência emocional. Então ele estava ali, em certo momento endividado, enfim, se automotivou, né? Não ficou numa cama, etc. Foi lá, deu um jeito de resolver, tá sempre em contato com pessoas, né? E também tem a questão da empatia, acabou de falar, né? Não devo para ninguém, não devo pro vizinho e tal, tal, tal. Que bacana, cara. Eu já escalei umas montanhas altas aí. Eu já fiz gestão de dívida de mais de R$ 1 milhão já. De ter que correr atrás, pagar, quitar, que não era minha, mas era, vamos dizer assim, diretamente relacionada a mim. Então, ajudei a coordenar, elaborar uma estratégia para resolver. E é assim mesmo, cara, mas isso é normal, tá? Eu acho que as pessoas devem entender que o empreendedorismo ele é feito de errar, corrigir e seguir em frente. Errar, corrigir e seguir em frente. Tu não erra, tu aprende, né? Exatamente. Agora, o que você deve observar é uma coisa principal, é não cometer erros que te coloquem numa situação muito fragilizada. Tá? Isso é importante. Então, vamos dizer assim, toda vez que você vai tomar uma decisão é um cálculo de probabilidade. Não existe assertividade em nada. Tá? Então, toda decisão que eu tomo é baseada em probabilidade de que isso vai dar certo.
Então, eu utilizo minha experiência, utilizo as informações que tenho à minha disposição. Se eu vejo que tem uma probabilidade de acontecer um cenário favorável, eu avanço. E não precisa ser 90% não, cara, é meio a meio. A moeda é 50-50. Não pode ser muito alto esse tempo de assertividade. Do tipo assim, eu vou ter certeza que isso vai dar certo. Cara, num mercado dinâmico que nem a gente está hoje, você não tem esse tempo. Tá? Você tem que confiar nos teus instintos e falar assim, tá, e se der errado, o que vai acontecer? Eu vou me machucar muito? Eu vou ter muitos problemas? Do tipo assim, tem gente que se apaixona por um negócio, vai lá, vende a casa, vende o cachorro, vende o carro, vende tudo. Ou seja, ele comprometeu a vida inteira dele naquela situação. Você tem um problema sério, sabe? Porque realmente você se carregou muito emocionalmente. Agora você, vou fazer um empreendimento, cara, vou fazer o seguinte, se der errado eu vou perder meu carro. Vou andar de Uber durante um tempo, depois eu corro atrás. Beleza. Sabe? Essas coisas são coisas que vêm e que vão, sabe? Então, eu acredito que você deve sim se arriscar, mas de uma maneira controlada, tá? Sabe? Sem realmente se colocar numa situação de muito risco, né? Muito risco, mas o risco vai correr, a dor vai acontecer, né? Você não precisa só se comprometer tanto, né? Porque se você vai empreender sem ter conhecimento básico também sobre finanças e tal, corre um sério risco de você não conseguir prosperar nos negócios, perder tudo que você investiu e ainda destruir a tua família, né? Então, empreender não é para qualquer pessoa, né? Você tem que conhecer os seus limites. Eu até vi num post teu no Instagram, se conheça, porque o empreendedor ele tem que ter essa visão de que é tudo ou nada, tudo pode acontecer, mas tem que estar ali pelo corre, tem que lutar muito. Não tem aquele negócio, né, Elton, de segunda é um dia triste, ou sexta é o melhor dia da semana. Todo dia é o dia igual, Todo né? dia é o dia igual. Na realidade, até vou pegar um pouco esse teu gancho, né? Você fez um comentário bem interessante, que é a questão de se conhecer. Então, para quem é empreendedor ou quem quer ser empreendedor e está aí nos vendo, nos escutando, né? Acho que o mais importante que você pode praticar e deve praticar hoje é o autoconhecimento. Você precisa entender quais são os seus pontos fortes. Tá? O resto, existe uma máxima, não, você tem que estudar ou praticar aquilo que você não conhece bem. Não, tá errado. Você tem que entender aquilo que você é bom e treinar aquilo que você é bom para ficar ótimo naquilo. Aí no momento que você é ótimo naquilo, talvez você tenha uma chance de ter algo rentável, que o mercado vai pagar, porque você é ótimo naquilo. Aquilo que você já não é tão bom, vamos dizer assim, você é um excelente comercial, vamos dizer assim, e tem um produto bom para vender. Então você se concentra nisso. Administrativo, financeiro, isso aí você delega. Você não precisa saber tudo de contabilidade, não precisa saber tudo sobre finanças, você tem que saber preceitos básicos sobre finanças, né? Como, por exemplo, conta da empresa, conta pessoal, tem que ter lucro, né? Então são essas questões básicas de finanças, mas você deve sim se concentrar naquilo que você é bom, naquilo que é o teu talento natural. Pega aí o jogador de futebol. O jogador de futebol, o cara é um excelente jogador e ele é treinado para jogar melhor ainda. E tem uma posição. Ele não precisa saber de dieta, né? Não precisa saber de outras atividades correlacionadas ao futebol. Ele precisa saber de jogar bola. Se o atacante é para marcar, né, fazer gol lá. É para fazer mas gol. em determinado momento ele tem que descer para a zaga, né? Mas não que isso seja uma regra. Não é a atividade principal dele. Entendeu? Então ele se foca em uma atividade. É isso que é o mais importante. E desempenhar bem nela, né? Perfeito, né? Hoje você teve essas dívidas e como é que você conseguiu sair desse ponto A para ir para um ponto B, né? Já sei que uma parte você falou, se automotivou, correu atrás, se reinventou, né? Queria que fizesse esse panorama, assim, de como é que você tá agora, enfim, depois dessas dívidas e tal, porque você tem outros negócios, né, prósperos até, e tá ajudando outros empreendedores, né, a conseguirem empreender. Como eu já tenho, vamos dizer assim, há bastante tempo no mercado, né, hoje já são 24 anos no empreendedorismo, né, muitas dessas dificuldades aconteceram há muito tempo atrás, tá? Estamos falando de 2008, 2010, então a gente já passou dessa fase, por assim dizer, né? É claro que agora com a questão da pandemia também tivemos um revés significativo, né? Mas pelo menos não saímos dessa situação endividados, né? Mas em 2008 a gente teve realmente problemas com dívidas. E assim, a estratégia ela é simples, tá? Você tem de um lado faturamento, você tem de um lado despesa. Você tem duas opções. A parte da despesa já está resolvida. Vamos dizer que você financiou uma dívida.
vai ter que pagar uma prestação elevada. Então a tua despesa já está feita, certo? Qual é a parte que você consegue melhorar? A parte do faturamento. Então vamos correr, vamos vender mais, vamos diminuir custos, vamos baixar o padrão de vida, Perfeito. sabe? Então, assim, tem que ter coragem, né? Porque quando acontece algum problema dessa natureza, mas você tem ainda um negócio pujante, um negócio que está faturando, é botar na ponta do lápis, quanto é que eu faturo, quanto é que eu tenho de lucro, consigo pagar minhas dívidas, beleza, vamos trabalhar mais, vamos vender mais, vamos correr atrás. Tá? Então, basicamente, é uma brincadeira, mas é quase vira um topa tudo por dinheiro, né? Sim. Você começa a tirar do teu ferramental várias outras alternativas. Como se eu fosse perguntar para você aqui, cara, você precisa criar novas verticais de faturamento. Você não vai criar? Você vai criar, tá precisando, você vai bolar, seja lá o que for, entendeu? Ótimo. Então, é essa a ideia. Você falou algo bem interessante ali, né, que eu aprendi agora. Né? Aham. Eu empreendo há 10 anos. Né? Mas que eu fui entender agora. Por mais que às vezes as pessoas falem, às vezes precisa sentir o problema, tu precisa estar no olho do furacão para depois entender. Uhum. Enfim, de uma forma efetiva. Né? Então, por exemplo, eu sou um ótimo encantador de pessoas, né? Vendas, mas não uma vendas persuasiva, uma vendas dos dias de hoje, não, uma vendas de olho no olho, parceria, tamo junto. E por muito tempo eu me via numa sala, com um monte de papel, resolvendo um monte de coisa que não domino. Eu não domino matemática, eu não domino financeiro. Eu ficava horas, dias tentando fazer conciliação, é jurídico, é contratação. Aí a empresa vai definhando. Porra, a melhor parte minha estava sendo para fazer coisas que eu não sei fazer. Então, algo chave para mim nesse momento da fórmula. E essa ascensão que a gente está tendo é porque eu estou achando e estou conseguindo grandes parceiros, né? Parceiros jurídicos, parceiros contábeis, né? E hoje eu tenho uma certa liberdade. Liberdade de criar e liberdade de poder vender. Uhum. Se for fazer um comentário sobre isso, é muito natural, tá? O que aconteceu com você. Porque as pessoas, elas têm uma tendência de se deixar levar pela burocracia, sabe? E é mais ou menos assim que a sociedade é estruturada, tá? O governo, ele vai te encher de burocracia, a questão trabalhista, a questão legislativa, então é tudo meio burocrático. E se você concentra as suas energias nessa burocracia, você perde foco naquilo que realmente importa. E esse foco nunca pode ser perdido. Então eu ouso dizer a quem estiver nos escutando, cara, deixa ficar meio bagunçado mesmo, não tem problema, corrige depois. Até porque o mundo é tão dinâmico que você nem sabe se o teu projeto vai vingar. Já fez essa pergunta? Pô, espera aí, a maioria das empresas, elas fecham em 12 meses ou em 24 meses. Apenas um baixíssimo percentual prospera, sabe? Então, cara, em primeiro lugar, você tem que fazer a tua empresa esperar 2 anos. Essa é a tua meta, sabe? Pô, mas agora eu tenho que organizar isso, arrumar aquilo outro, contador. Cara, assim, uma opinião honesta. Nós, quando estávamos desenvolvendo a Airlocker, eu abri o CNPJ da Airlocker mais de 1 ano depois que a gente iniciou o desenvolvimento. Uau! Mais de 1 ano depois. Não, o que eu fiz que foi o importante é registro de marca. Nós já tínhamos uma marca. Iniciamos o desenvolvimento. Começamos a ter os primeiros contratos. Esses primeiros contratos eu celebrei no nome de uma empresa que eu já tinha, porque daí eu coloquei só ali mais uma atividade. Depois que eu vi que, isso aqui está começando a ficar bom. Agora vamos constituir realmente um CNPJ. Pra você ter uma ideia, eu tô abrindo CNPJ ainda essa semana. Uau, que entendeu? legal. Então, assim, por quê? Porque, cara, te concentra em ver se o negócio vai vingar. Essa é a parte mais importante. Você realmente, eu tô com uma ideia. Eu acho que eu consigo executar. Eu tenho um dinheirinho suficiente para fazer acontecer e não morrer de fome depois. Te concentra em fazer o negócio acontecer. Até porque, espero que não, tá? Mas se der errado, você perdeu menos tempo na tua vida. Uhum. Entendeu o que eu quis dizer? Você tá... não, eu vou ver se aquele projeto vai dar certo. Aí quando você vê aquilo que você podia testar, avaliar e ver se ia dar certo, em 6 meses você demorou 1 ano e meio. Ou seja, olha a quantidade de oportunidades que você perdeu por demorar, por protelar, sabe? Então vai com intensidade, testa, deu certo, ótimo, não deu certo, joga no lixo, segue pra próxima. Perfeito. E para ti, quais seriam as principais características do empreendedor? Cara, a principal coisa é, de fato, resiliência e vontade. Porque o resto o cara aprende, né? Vontade e comprometimento. Tem que ter comprometimento. Tem que ter comprometimento com esse estilo de vida.
Né? E Estilo de saber vida. é um estilo de vida. E é doloroso. É doloroso. É estressante. Não há, porque toda a responsabilidade é sua. Tudo que acontece eu brinco, né? Nossa Senhora, tudo que acontece aqui nesse universo de pessoas, a culpa é de quem? A culpa é do Elton. Porque tudo canaliza em você. Entendeu? E eu já passei por tudo quanto é tipo de coisa, tá? Desde que, Elton, mas você disse isso. Eu falei, não disse, né? Mas tudo certo, vamos, segue em frente, sabe? Então, é bem complicado você ter que carregar nos teus ombros toda a responsabilidade. Mas o empreendedor, ele é talhado para isso. E você, no começo, apanha um pouco mais, mas você se fortalece e vai seguindo em frente. Tem aquela parábola da lagosta, né? Gosto de falar bastante, né? Uhum. E a lagosta, ela é um animal muito molinho, muito, né, enfim, bem frágil, mas ela tem uma armadura forte. Uhum. E ela cresce nessa armadura e chega a um ponto que ela fica estressada, ela já não tem mais como crescer, ela fica apertada ali de uma forma desconfortável. Uhum. E ela tem uma atitude muito audaciosa, corajosa. Uhum. Ela vai para as pedras, ela começa a se debater lá e ela sai daquela armadura. E ela vai desenvolver uma armadura muito maior. Uhum. E ela vai viver nessa casca. Acontece que ela vai crescer de novo nessa casca maior. Uhum. E assim sucessivamente, né? E o fator estimulante para que a lagosta ela cresça cada vez mais, uma armadura mais forte, é o estresse. Uhum. Né? Isso é a característica de um empreendedor, né? Tem que dar ciência de que as dores fazem parte do percurso, né? Da tua jornada. Quem é da galera das antigas de vendas vai saber esse ditado, tá? Que o diamante, ele é feito no calor e na pressão. Então, você nunca vai ser um diamante se não tiver calor e pressão. Perfeito. E esse é o mote do empreendedorismo. É muito calor, muita pressão. Muita lágrima, muita coisa vai acontecer, talvez muitos anos sem ter um retorno, aquela paixão ali às vezes vai acabando, ou até família às vezes vai se dispersando, vai acabando, sentimento, cara, é assim, não é brincadeira, né? Eu acho que uma coisa que o Elton falou agora me deu muitas reflexões, né? Cara, você tem que se jogar, o feito é melhor do que o perfeito, né? Então vai assim mesmo, não cria perfeccionismo para questões contratuais ou de questões burocráticas. Toca esse projeto, porque se der errado, vai dar errado logo ali. Não vai precisar ficar muito tempo em cima desse projeto, né? Porque a gente está falando de vida, né? E tempo, e logo mais a gente não está mais aqui. Então você tem que entender, pelo que eu estou aprendendo com o Elton, você tem que entender que esse projeto ele tem um tempo de vida e você tem rapidez aí para saber se ele é viável ou não, né? E assim, acho que é muito importante as pessoas entenderem que tudo tem começo, meio e fim. Tudo tem. A Então, Airlocker tem fim. Tem fim, claro. Tem fim. Pode Se a Airlocker não tiver fim, eu tenho fim na Airlocker. Claro. Porque eu não vou durar para sempre. Flávio Augusto, né? Entendeu? Ele Exatamente. vendeu a WhatsApp. Eu não vou dizer venda, mas eu vou dizer, daqui a um pouco alguém pode assumir a minha atividade, eu a fazer alguma outra coisa. Então, assim, tudo tem começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Ou o projeto, ou você no projeto. E é importante você fazer essa dissociação, porque vai te dar aquele senso de responsabilidade, aquele senso de noção de tempo. Tá? Então, é interessante você entender e não se apaixonar pelos projetos. Você tem que ter um negócio mais, vamos dizer assim, não vou dizer ausente, mas um negócio mais frio em relação ao projeto que você está entrando. Eu brinco, né? Como se fosse a primeira namorada. A pessoa chora pela primeira namorada. Não vou dizer que pelas outras não chora, não, mas já é um sentimento diferente, sabe? Já não é mais aquele emocional tão carregado, sabe? Então você acaba se apaixonando por outras pessoas e a tua vida segue, não tem problema nenhum. Mas aquela primeira dor mesmo de perda emocional é na primeira namorada. Depois disso daí a vida segue, sabe? Projeto é a mesma coisa. Você vai ter uma dor muito grande naquele teu primeiro projeto. Por quê? Porque você elabora todo um sonho em torno daquilo. Não, vou ganhar dinheiro, vou ficar rico, vou curtir, vou me aposentar com 35 anos, vai ser top. Aí quando não acontece, você tem uma dor emocional muito grande. Então eu estou aqui querendo passar para vocês um pouco do que eu tomar cuidado com essas armadilhas, né? De não se carregar tanto emocionalmente. Porque quando vem a derrota, e a derrota vem, tá? Ela pode não vir no curto prazo, pode vir a médio e longo prazo. Então, mas uma hora você vai ter pequenas derrotas, mas o importante é continuar no mercado, porque o fracasso mesmo é quando você desiste.
Ou a gente ganha, a gente perde, né? A gente está sempre ganhando ou perdendo, não existe uma linha reta, algo linear. A gente está sempre ganhando ou perdendo. Vamos lá, tua empresa está indo muito bem quando vive uma pandemia. E aí? É algo que está fora da curva aí, como é que a gente vai resolver? Só para vocês entenderem, né? Aí o empreendedor, no caso, ele vai criar soluções, então, para conseguir passar por essa fase, né? Foi o que a Fórmula fez aqui. A Fórmula tinha um funcionário em março de 2020, né? A gente teve que se reinventar para que a gente pudesse se manter. A gente se reinventou no final de março de 2020, a gente estava com 10 pessoas. Olha Só aí. por causa de uma virada de chave. Qual foi a virada de chave? A gente foi para as lives. A gente começou a atacar entender que os sertanejos, os músicos estavam fazendo live e a gente começou a fazer transmissões aqui no estúdio. É isso aí, é isso aí. Então, assim, é uma forma de você realmente, com criatividade, contornar uma situação grave, que foi uma situação muito grave a partir da pandemia, né? Nós tivemos meses de faturamento, de queda de 80% de faturamento, só para você ter uma ideia. Então, é bem significativo, né? Algo meio polêmico agora. Dependendo da tua pessoa, das tuas relações, ter sócio é bom ou é ruim? Assim, ó, é impossível você construir um grande negócio sozinho. Isso é impossível. Tá? Tanto é que tem um único exemplo aí no mercado que eu acho admirável, né? A capacidade que ele teve de construir uma empresa de porte tão significativo sendo o único dono, né? Que é o Luciano Hang da Havan. Para quem não conhece, eu estou falando somente da parte do empresário, né? Ele é dono de 100% da Havan, o que é algo admirável. Né? Normalmente, um complexo daquele porte, ele tem sócios, ele tem aporte de investidores, ele tem um monte de coisa. Até porque, pensa, ele é um líder de 15 ou 20 mil pessoas, o que normalmente não acontece sem você ter uma delegação de responsabilidades. Né? Então, o que eu vejo? Eu vejo que sócio é, em geral, indispensável para você ter um negócio próspero, só que quem é o teu sócio? Ele se alinha com os teus valores? Esse é a questão mais importante. Né? Então, hoje, por exemplo, nós temos dentro do time da Airlocker sócios admiráveis. Eu tenho orgulho de todos eles. São pessoas que eu chamo de categoria mais sênior, são profissionais já qualificados, que nós nos conhecemos há mais de 20 anos. Então, existe sim uma relação de confiança e existe uma relação de camaradagem. Todo mundo entende o objetivo, isso daí é muito claro e muito transparente. Tá? Então, eu não vejo como você vai crescer sem ter uma junção de forças. E hoje em dia, se faz necessário sim você abrir participação no projeto para que talentos contribuam com ele. Então, principalmente no caso das startups. As startups, na realidade, é isso, é você ter ali uma ideia e você convidar talentos de mercado que vão, cada um, ficar com uma fatia daquele projeto, mas vão contribuir para que ele cresça, né? Perfeito, né? Enfim, a gente está falando de um relacionamento, né? Então a gente está colocando esse sonho nosso que a gente falou de tanta dor, né, de luta, alguém junto no projeto. Então imagina você aí contratando não, fazendo sociedade com uma pessoa que vai entrar só com dinheiro, né? Não vai se comprometer, né? E quando a gente se compromete com um relacionamento é se comprometer, né? Ser fiel, etc, né? Estar alinhado nos valores, né? Aí as coisas fluem. Né? Porque se você tem um sócio e o sócio ele não estiver alinhado contigo, não estiver comprometido com o projeto, de lutar pelo projeto, para depois tirar um sócio é muito complicado, né? É porque a grande questão sobre sociedade, muitas pessoas quando vai convidar alguém para participar de uma sociedade, parece que ele está fazendo uma venda, né? E eu não acredito numa venda para chamar sócio. Acredito em você dizer, olha, é isso aqui que tem na minha frente. Eu acredito que tem esse potencial. Você pode colaborar com esse potencial exatamente nessa atribuição, seja como pessoa profissional ou seja como aporte financeiro. Eu não estou te vendendo nada, entendeu? Eu te mostrei uma oportunidade na qual você se encaixa naquela oportunidade. Não é do tipo assim, eu estou oferecendo na rua. Não é isso. É você realmente, na hora de conversar com um futuro sócio, você avaliou que essa pessoa tem um fit, tem um encaixe naquele projeto. Senão, não adianta, não é dinheiro que vai resolver. A pessoa tem que complementar. Ela tem que complementar. E aí você tem que ter um racional muito bem pensado sobre isso. Você conhece a pessoa, você sabe o projeto, você entende em que momento está o projeto, em que momento essa pessoa pode participar do projeto.
Então, por exemplo, a Airlock, ela tem vários sócios, cada um com as suas participações, cada um com a sua carga de compromisso, cada um com a sua carga de envolvimento. Tem gente com pouca participação, tem gente com mais participação, tem eu, por exemplo, que sou full time, tem gente que é um pouco menos, e cada um recebe aquilo que coloca na mesa. Tá? Eu acho que isso é importante também. Você quer participar de uma sociedade, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, o que você está colocando na mesa? Já me ofereceram sociedades. Pô, Elton, quem sabe você participa dessa empresa e fala assim, cara, mas o que eu posso agregar? Eu tô vendo que eu não tenho nada a agregar. Então, se eu não tenho nada a agregar, eu não quero nada. Ah, mas Elton, pô, daqui a pouco você pode ajudar com relacionamento. Não, mas isso eu faço de graça. Quer dica, quer relacionamento, quer acessar as pessoas que eu conheço, isso eu te dou, tu é meu amigo. Faço isso de coração. Não significa que eu vou ser sócio do projeto. Entendeu a ideia? Você também tem que entender aonde você está. E aprender que essa vamos dizer assim, se fosse usar uma palavra forte, que é arrependimento, nós temos alguns arrependimentos. Eu, na realidade, tenho um, que é não ter foco máximo. Eu, quando era mais jovem, falava assim, não, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo outro, ter 2 ou 3 projetos ao mesmo tempo, isso não funciona. Escolhe um, vai até o final, nem que seja para você chegar numa parede e dizer, tá, isso aqui não vai mais para frente. Joga fora e começa outro. Tem que ser assim, tem que ser com intensidade máxima. Tá? Até porque as pessoas com quem você vai estar se relacionando vão ver que você está indo a sério no assunto. Porque existe algo tênue que o empreendedor não entende, o empreendedor que está começando. As pessoas têm que levar a sério você. Elas têm que te levar a sério. Quando elas olharem no teu olhar e olhar nos teus olhos e falar assim, pô, esse cara tá levando a sério isso aqui. Então isso aqui vai acontecer. E quando isso acontecer, ele já criou a autoridade. E aí você já é autoridade. Porque, cara, você sabe muito bem o que eu quero dizer. Pô, vou começar um projeto, conversa com um amigo, tô com uma ideia nisso, naquilo. Os caras, legal, bacana, tal, tudo certo. Agora quando você fala, não, você não tá entendendo, meu irmão, não tem mais outro, não tem plano B. Só tem o plano A. O plano B é fazer o plano A dar certo. Aí as pessoas falam, não, pô, esse cara aqui vai fazer acontecer. Quando você for trazer um sócio para participar, daqui a pouco você precisa de um sócio que vai aportar dinheiro no seu projeto. Ele vai olhar e vai ver, pô, esse cara aqui realmente está fazendo o trabalho necessário. Né? Então isso é muito importante, é a atitude. É você demonstrar que você está comprometido com o projeto. E para isso, só faz um projeto. Derrete todo o resto, não fica colocando semente em tudo quanto é. Esse negócio, tem que colocar os ovos em várias cestas, é balela. Balela. Se você quiser de fato fazer acontecer, escolhe aquele que você acredita que tem mais potencial, na qual você se identifica com a pessoa e vai até o fim. Nem que seja para chegar e falar, tá, não dá certo mais e vou fazer outra coisa. Acho, muito legal o que você falou, né? Então, pelo que eu entendi, me corrige, tá? Olha, você está empreendendo, está começando, não foca em vários projetos, foca num só e vai até o fim, nem que seja numa parede ali, enfim, que você dê de cara, assim, e ter que migrar para um outro. Entretanto, é importante, é interessante também, quando tu consegue ter o sucesso, a tua liberdade e fazer realmente o negócio, além de faturar, dar lucro, né, e ser consolidado isso, ter um outro novo projeto, né, porque vem uma pandemia, alguma coisa, e de repente a pandemia afeta o teu negócio, por exemplo, trabalha com eventos, aí você tem um outro negócio totalmente diferente, e aí uma coisa ajuda a outra, né. Não, claro, o que você está querendo dizer, e aí me corrija se eu estiver errado, é você ter uma visão do que está acontecendo no mercado. Tá? É que assim, o que é o empreendedorismo? O que são os projetos, né? Que eu chamo negócios ou projetos? Eu aceito também, coloca uma água para mim. A gente tem que entender que qualquer empreendimento, ele tem uma fase crítica inicial. Tá? Que a gente brinca, né? Quando o avião está decolando. Tá? E quando o avião está decolando, como é que o piloto faz para fazer o avião decolar? Ele coloca o manche na meia potência? Ele coloca o manche a 25%? Não, é potência máxima. Ele só vai tirar aquela potência quando tiver em velocidade de cruzeiro. Aí é o que você comentou, entendeu? Não, já estou com o negócio consolidado, já está organizado, já passei as dores que tinha para passar, já está dando um resultado. Ok, aí você tira aquela potência, e quando eu digo potência é energia, é hora de trabalho, é dedicação, é fazer acontecer. Você tira um pouco aquela potência e começa a olhar para os lados. O que eu consigo fazer aqui agora? Quais são os riscos que eu tenho na atividade que eu estou executando? Se acontecer um problema de natureza fora do meu controle, que foi o que aconteceu no caso da pandemia, uma questão de mercado, o que vai acontecer comigo? Eu já tenho um caixa
para me segurar se acontecer algum problema de força maior. Então aí sim você começa a utilizar um pouco mais de estratégias de segurança. Perfeito. Bom, a gente falou várias vezes da AirLocker, né? Queria que tu falasse para nós o que é AirLocker, né? Claro. Enfim, como é que tu chegou nesse projeto, enfim, comenta um pouco para nós, porque eu ainda estou um pouco leigo no teu projeto, então eu vou te fazer algumas perguntas básicas aí que vai servir até para conteúdo depois, né? Claro, claro. Então, a minha origem como empreendedor é no mercado de lavanderias, né? Serviços de lavanderias. Então, a minha família trouxe para o estado do Rio Grande do Sul uma rede de lavanderias. Eu, durante décadas, desempenhei atividades correlacionadas à área de lavanderias, desde abertura de lojas, atendimento ao cliente, financeiro, contábil, delivery, enfim. Tenho uma vasta experiência nessa área, desenvolvi alguns projetos também maiores de lavanderia e avaliamos, após muitos anos, que esse mercado estava mudando, né? Principalmente o público. Então, o público tradicional das lavanderias que a gente atendia era um público mais sênior, que investia numa vestimenta, né, numa apresentação mais formal, coisa que está caindo nos últimos anos, né? Então, as pessoas estão se vestindo de uma maneira mais informal e também, hoje, com o advento da tecnologia, os jovens querem resolver tudo muito mais pelo celular, né? Então, como é que a gente vai tracionar esse novo público para serviços de lavanderia? E aí começa a jogar ideias na mesa, né? Pô, o que a gente faz? A gente faz promoção, a gente entrega de bicicleta, o que a gente faz? Foi aí que a gente começou a estudar esse mercado crescente que é o de smart lockers, né? São armários inteligentes. Basicamente, de uma forma leiga, é um computador em formato de armário. Tá? E o que ele faz, esse armário? Ele desempenha inúmeras funcionalidades de conveniência ao usuário. Então, por exemplo, o usuário ele precisa... No caso, né, a ideia inicial era só lavanderia. Então, vamos dizer que o usuário precisa lavar roupa, que era o que a gente queria fazer. A gente quer lavar roupa. Aí eu vou lá, pego esse armário inteligente e coloco no teu condomínio. Se você tiver interesse em lavar roupa, você coloca no armário, o nosso motorista coleta no armário, paga pelo aplicativo e devolve no armário. Ok. Né, você já tem aí uma forma de atendimento. Só que o que a gente avaliou? A gente avaliou que esse projeto ele tem um potencial muito maior do que somente isso. Né? Então não é só serviço de lavanderia. Pode ser serviço de lavanderia, pode ser delivery, pode ser e-commerce de empresas locais, pode ser guarda temporária de bens, pode ser organização de espaços, pode ser um monte de coisa. Foi aí que esse projeto saiu lá da lavanderia e passou a ter vida própria, passou a se chamar AirLocker. Então hoje o que a gente faz? Nós fornecemos smart lockers, armários inteligentes, para espaços residenciais ou empresariais, de tudo quanto é natureza. Pode ser um prédio residencial, pode ser uma empresa, pode ser um estabelecimento comercial. E o que a gente faz nesses locais? Nós atendemos as necessidades dos usuários. O usuário, por exemplo, fez uma compra de e-commerce e ele mora num prédio que não tem portaria física, tem uma portaria virtual, por exemplo. O armário inteligente quem vai fazer o recebimento e a guarda temporária desse item que foi adquirido pelo usuário. O usuário ele precisa lavar roupa, ele coloca ali, a lavanderia coleta e devolve no armário. O usuário precisa deixar uma encomenda para uma outra pessoa, deixa ali, passa o código para outra pessoa, essa pessoa vai lá e retira. Sensacional. Como, por exemplo, em coworks, né? A gente agora, com esse negócio da pandemia, até fazendo uma contribuição, o que aconteceu? Você vai trabalhar num cowork e você está numa mesa aberta, você não tem uma sala fechada. Então imagina que você vai trabalhar num cowork segunda e terça de uma semana. Você chegou lá na segunda-feira com todo o teu material, com teus livros, cadernos, notebook. Você começou a trabalhar, bom, eu vou voltar na terça-feira, né? Eu preciso levar esse material embora? Não preciso. Vou lá, coloco dentro de um smart locker. No dia seguinte, retiro o smart locker e sigo trabalhando. No final de terça-feira, por exemplo, eu preciso deixar um material para você, que vai chegar na quarta. Eu coloco no smart locker, passo o código para você. Você chega lá, eu tenho... Maurício, eu tenho uma apresentação. Segunda e terça eu fiz uma apresentação, quarta-feira eu preciso te entregar. Como é que eu faço para te entregar? Se for daqui a um pouco algo em papel ou for algo, uma maquete. Muito. Então eu preciso te entregar fisicamente isso. Então eu posso deixar no Smart Locker e passar para você com toda a segurança o código. Você vai lá, coloca o código e retira o item, né? Um contrato, vamos celebrar um contrato, precisa assinar. Então tem várias... Não precisa ter esse contato também com a pessoa, né? Os dois ao mesmo tempo, no mesmo lugar e tal. Exatamente. Então, se for destilar o que é que a gente faz, realmente extrair a essência, o que a gente faz é o seguinte: existe uma dor entre o entregador ter que se encontrar com o usuário. Existe uma dor. Essas duas pessoas não precisam se encontrar para fazer uma troca de bens.
Então, o que você faz? Você coloca um Smart Locker no meio. O entregador entrega no Smart Locker, o usuário retira no Smart Locker. É isso que a gente faz. E com isso, a grande vantagem é você dar liberdade às pessoas, né? O entregador, ele passa a ter liberdade de horário, né? Porque, por exemplo, numa entrega tradicional, se eu falei para você que eu tenho que te entregar às 10 horas da manhã, você vai estar me esperando às 10 horas da manhã, né? Sim. Agora, com o Smart Locker, eu como entregador, eu posso dizer, olha, Maurício, eu vou te entregar durante a manhã. Se for às 8 ou ao meio-dia, para você é indiferente. Por quê? Porque eu vou lá e coloco no armário, você não precisa estar esperando. E é todos os armários, as gavetas, é o mesmo tamanho ou tem tamanhos Não, diferentes? são tamanhos diferentes, né? Nós trabalhamos com 3 tamanhos, pequeno, médio e grande, e o nosso grande é grande mesmo, porque atende a necessidade de itens maiores, e por incrível que pareça acontece. Quer entregar uma TV, entregar uma coifa. Outro dia eu vi lá um conjunto de tatames, sabe? Aquelas placas de tatames. Então, as portas grandes daí atendem essas necessidades, né? E Shark Tank? Cara, eu me inscrevi, mas não Caraca. me inscrevi, mas não me chamaram. Vão chamar, eu tenho certeza. Não sei, não Que sei. Eu legal, não sei e- mais se é a fase. Eu acredito muito em destino. Se não me chamaram é porque tinha algum motivo. Eu fiz direitinho, apresentei, tudo certo, me dediquei ao projeto, a realmente fazer uma boa apresentação, mas não me chamaram. Não tem problema, nosso projeto está indo muito bem, então do jeito que tá ótimo, né? Então, estou muito feliz do jeito que tá, não tem problema. Estamos desempenhando bem, né? Então, tudo certo. Hoje nós já estamos atuando a nível Brasil, né? Então, eu tenho equipamentos até em Manaus, só para você ter uma ideia. E do Rio de Janeiro para baixo já temos em tudo já, né? Então, Perfeito, né? Tô tendo muitas ideias aqui. Nossa, é um recurso que não se vê no mercado ali, né? Totalmente fora da caixa. Eu fico entusiasmado quando eu vejo esses projetos aí. o mercado dos Parabéns. smart lockers, ele já é mais consolidado em outros países, né? Vamos dizer que no Brasil ainda ele está numa fase Gatinho. gateando, uma fase de crescimento. É claro, toda a tecnologia que está fora do país, ele é utilizado de uma forma, de acordo com aquela cultura, e nós, acredito que é o nosso mérito, nós reinterpretamos como o smart locker deveria ser utilizado no Brasil. Então, e essa interpretação, eu acredito que foi assertiva e por isso que a gente está tendo E qual resultado. setor está contratando mais? Hoje, o mercado que mais contrata smart lockers são os condomínios residenciais migrando para a portaria virtual. Então, hoje, as famílias brasileiras estão tendo que lidar com custos, né? Na realidade, é sempre assim, né? Todo mundo sempre batalha para diminuir custos, né? Então, esse processo de tecnologia é um processo natural, né? Digamos assim, existem ineficiências no mercado que a tecnologia resolve. Então, existia uma ineficiência chamada portaria física, é uma ineficiência no ponto de vista de custo, né? Acaba sendo elevado, sem contar a questão humana, né? Que as pessoas cometem erros, né? Mas essa ineficiência, de alguma forma, seria atacada ou solucionada através de tecnologia. Essa tecnologia se chama portaria virtual. Então, o mercado de portarias virtuais está crescendo muito e, no momento que você adota as portarias virtuais, você passa a ter a necessidade de receber suas encomendas. E aí entra o Smart Locker junto. Né? Legal. E a segurança desses armários? Então, os ambientes, os Smart Lockers, eles são instalados em ambientes altamente monitorados. Né? E como se trata de a maior segurança é as pessoas não saberem o que tem dentro. Essa é a maior segurança. Então, não existe porquê, por exemplo, alguém abrir um Smart Locker, porque pode ser que esteja todo vazio. E se tiver alguma coisa lá dentro, tem alguma coisa comprada no Shopee por R$10. Sabe? Então, além dos locais serem altamente monitorados, os operadores estarem controlando o que acontece ali naquele local, a maior segurança mesmo, vamos dizer assim, a maior vantagem do Smart Locker é não saber o que tem dentro, né? Então, com isso, funciona muito bem. A gente nunca teve nenhum tipo de problema, nunca tentaram arrombar um armário, nada disso. Então, é super tranquilo. Perfeito. Elton, muito obrigado pela tua participação aqui na Fórmula Podcast. Imagina, cara, imagina. Com certeza vai voltar mais vezes, porque você traz para nós muito conteúdo, ensinamento. Fiquei muito feliz de saber a tua história, né? Nem toda história ela é linear, tem altos e baixos, é a jornada do herói, né? Tua jornada ela é muito bonita. Que legal que tu compartilhou com a gente teus pontos, os teus momentos de declínio, momentos de tropeço, né? Porque tem muito empreendedor que já tropeçou ou que tem medo, enfim, e isso inspira muita gente, me inspira também a continuar, me inspira também a querer contar as minhas histórias, né? Então, bem bacana conhecer um pouco mais do Elton Matos aí,
Eu queria que tu falasse um pouquinho para aquela câmera ali, Ah, como é que o imagina. pessoal pode te conhecer, né? Porque não é só Airlocker, né? Claro. Também você faz lives, né? Fala Uhum. de empreendedorismo. Como é que o pessoal pode te achar? Beleza, tem ali o meu perfil que é o Eltomatos INC. Eu com frequência aí faço algumas lives com empreendedores. Na realidade, é uma prática que eu tinha pessoalmente com as pessoas. Então, ô Maurício, vamos tomar um café? Vamos. Aí a gente ficava conversando sobre negócios, né? E eu simplesmente saí daquele ambiente do café e vim aqui para apresentar para outras pessoas. Eu já fazia isso rotineiramente, então tenho dezenas e dezenas de amigos empresários que a gente fazia isso. Falei, cara, vamos sair do café e vamos começar a falar para um microfone, para outras pessoas escutarem. Tem tanto conteúdo de qualidade aqui, né? Eu acho que é importante as pessoas entenderem que ah, muita gente que se posta como um ícone de sucesso é porque ela tem uma certa, não vou dizer de vergonha, não quer aparecer que errou, acredita que isso é um sinal de fraqueza. Cara, fraqueza é se você desistir. Isso é fraqueza. Nós somos superadores de desafios. É isso. E não importa o tamanho da montanha, a gente vai escalar. É isso que as pessoas têm que saber. Tá? Então, problemas acontecem, vão acontecer e você tem que ser destemido para resolver elas. Tá? Então, e se querem uma dica, tragam sempre a verdade à tona, sabe? Porque é muito mais fácil você solucionar todos os problemas que aparecem na tua frente quando você está com toda a verdade exposta. Sabe? Não há problema nenhum, ninguém morreu, não estamos aqui para apresentar, apontar dedo. Cara, é ser eficiente, ser direto ao assunto. Então, as pessoas me conhecem por isso e por isso que eles me agraciaram, os meus sócios me agraciaram com a responsabilidade de tocar o projeto Airlocker, né, como CEO. Muito obrigado. Vocês ficaram aí com o nosso convidado aí, com o nosso participante Elton Matos, né, CEO da Airlocker e grande parceiro da Fórmula Digital. Então, você que está assistindo aí no Instagram, você que está assistindo aí no YouTube, saiba que a Fórmula também é veiculada no canal 55 HF11 da NET. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Muito obrigado mesmo. Até mais. Valeu, pessoal.